Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos nessa aula é, falar sobre um assunto muito importante na análise combinatória, que são as combinações simples, certo? Combinações completas a gente vai ver numa outra aula. E aí vocês vão entender o que é combinação simples e o que é combinação completa, tá ok? Mas eu vou começar a aula exibindo um exemplo, certo? Lembrar que a nossa espinha dorsal da combinatória é o princípio multiplicativo. Ele é a nossa ferramenta básica. Então, por exemplo, a gente vai conseguir resolver esse problema, que é um problema de combinação, mas depois vocês vão ver o que é uma combinação. Mas a gente vai resolver esse problema usando as ferramentas que a gente já estudou nas outras aulas, certo? Eu não vou apresentar nada de novo, eu só vou dar um nome para uma coisa especial. Vocês vão ver por quê, ó. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma sorveteria oferece 7 sabores diferentes de sorvete de bola, aquele sorvete de massa, né? Deseja-se fazer uma casquinha com exatamente 3 bolas. Eu quero fazer uma casquinha com 3 bolas de sabores obrigatoriamente distintos. Não pode repetir sabor aqui, nesse tipo de problema, tá ok? Mais pra frente vai poder, agora não. Aguenta a mão aí. Eu quero fazer uma casquinha com 3 bolas de sabores obrigatoriamente diferentes. Quantas são as opções de escolha? Quantas opções eu tenho para escolher isso? Quer dizer, eu até coloquei aqui, pessoal, só para exemplificar. Imagina que os sabores fossem dados pelas iniciais dessas letras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu poderia escolher o sabor A, o D e o G. Então, A, D e G. Certo? Seria uma escolha. Mas se eu pegar C, D e E, seria outra escolha. Agora, reparem que C, D e E, D e C é a mesma coisa. Por exemplo, se você está levando abacaxi, chocolate, goiaba, é a mesma coisa que se você está levando chocolate, abacaxi e goiaba. A ordem aqui não me interessa muito. O que está sendo levado em consideração é o quê? É a escolha do sabor e não a posição que o sabor está. Ninguém está levando em consideração isso aqui nesse problema, tá certo? Então a pergunta para vocês é a seguinte: quantas opções eu teria para fazer isso, né? Bom, um jeito de fazer esse problema é a gente meio que, abram aspas assim, a gente meio que se enganar. A gente inicialmente pensar que tem uma certa posição, uma certa ordem, e aí depois a gente pega essas ordens, essas trocas e joga no lixo. Por quê? Porque, por exemplo, A, B e C e C, B e A, para nós vai ser a mesma coisa, certo? Por exemplo, abacaxi, baunilha e chocolate. Chocolate, baunilha e abacaxi é a mesma coisa. Tá legal? Então, olha só a estratégia que eu vou usar para matar esse problema e descobrir quantas opções eu tenho para escolher esses 3 sabores. Só não se esqueçam que eu vou fazer uma casquinha com 3 sabores, certo? Então eu estou computando aqui, eu estou calculando a quantidade de opções que eu tenho para fazer essa escolha. Tá legal? Então veja só. Vamos supor aqui, ó, o primeiro sabor, quantas opções eu tenho para escolher? Aí você fala, pô, fácil, 7 opções. E o segundo sabor? Quantas opções eu teria para escolher? Você fala, 6, porque você não pode repetir o que você repetiu, que você escolheu primeiro. Se você escolheu o A, você vai ter 6 opções aqui. E o terceiro sabor, pessoal? Quantas opções eu tenho? 5 opções de escolha. Pelo princípio multiplicativo, a multiplicação desses números não dá o resultado. Por quê? Porque aqui, essa conta, ela está computando, por exemplo, ABC, CBA, BAC como uma... Aqui para nós, isso aqui é tudo a mesma coisa, mas ali ele não está contando isso. Então a gente vai lembrar das nossas aulas lá de quantas trocas eu posso fazer tendo 3 objetos à disposição. Então se eu pegar, por exemplo, ABC, ACB, né, BAC, BCA, quantas trocas dá para fazer com isso?
não são as permutações de 3 objetos aqui, o troca-troca entre elas, que é dado por quanto? Por 3 fatorial, né? 3 opções, 2 e 1. Então, se a gente dividir por 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, por 3 fatorial, né? Eu até vou escrever assim, ó, 3 fatorial, são 3 sabores e a troca entre eles não me interessa. Então, esse resultado aqui vai dar exatamente a quantidade de opções que eu tenho para escolher 3 sabores, tendo 7 à disposição, independente da posição que esses sabores ocupam, certo? Fazendo as contas, lembre-se que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então você já pode cancelar com o 6 aqui. E 7 vezes 5, 35. Resposta. Existem 35 opções de fazer isso. Um tipo de agrupamento em que a posição dos objetos do grupo não é relevante, é só um subconjunto, na verdade, eu tenho 7 sabores à disposição. Eu vou levar 3, ou seja, eu vou escolher um trio, que é um subconjunto com 3 elementos, num grupo de 7 elementos. Isso é chamado na matemática de combinação simples. Simples porque os objetos são diferentes, não pode repetir, aqui no caso, repetir sabor. Agora, para finalizar essa explicação, e depois na aula seguinte eu vou dar exercícios, né, como exemplos para vocês verem, olha só que interessante um detalhe aqui, porque a gente pode obter uma expressãozinha prática, né? Uma formulinha, vamos dizer assim, né? Para isso. Quer ver? Ó? Olhem aqui de novo. Ó. Eu não escrevi 7 vezes 6 vezes 5, e aqui embaixo não está escrito 3 fatorial? Beleza. Pessoal, se eu quisesse escrever isso até o 1, eu teria que escrever assim, ó, 7, 6, 5. Isso é o que está aqui. Se eu por conta colocar aqui, ó, 4, 3, 2, 1, multiplicar tudo aqui. O que eu tenho que fazer embaixo para não mudar essa fração? Eu tenho que escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Quer dizer que se eu cancelar esse com esse, 4 vezes 3, deixa eu arrumar aqui, vezes 2 vezes 1. Se eu cancelar esse com esse, volta ao que está escrito antes. Beleza? Bom, mas o que é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Não é 7 fatorial? Aqui é 3 fatorial. E aqui, 4, 3, 2, 1? É 4 fatorial. Reparem que quando eu tenho 7 sabores à disposição e eu quero levar 3, esse 4 fatorial é os sabores que eu não estou levando e que eu estou fazendo a troca entre eles. Então dá para a gente bolar uma formulinha com isso aqui. E essa formulinha pode ser escrita assim, ó. 7 fatorial são 7 sabores. O fatorial de 3, são os 3 que eu vou levar. E você sabe o que é esse 4? É o 7 menos 3. Que são os 4 que eu não vou levar. Então isso aqui, o pessoal costuma escrever assim, ó, 7 fatorial, 3 fatorial e 7 menos 3 fatorial, que é o 4 fatorial. A galera costuma escrever isso assim, ó, combinação de 7 escolhe 3, o pessoal coloca um parênteses grandes, coloca 7 escolhe 3, ou tem gente que escreve assim também, faz um Czão para lembrar a combinação, 7 escolhe 3. Beleza? Na próxima aula eu vou dar mais uma reforçada nisso, e aí a gente vai fazer mais exercícios. Beleza?